Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Malheiro, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, conselheiro na primeira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de CARF. Vamos aqui para mais um vídeo nosso, conversando aqui sobre súmulas aqui do nosso CARF. Faço mais uma vez o disclosure de que não é a opinião do Conselho, que vai ser dada a minha, não será dada a minha opinião também. Também as informações que serão tratadas aqui são públicas, e a gente vai tratar aqui, a princípio seria na ordem crescente das súmulas, mas conforme combinado lá no começo do canal, a ordem das súmulas poderia ser alterada de acordo com o interesse do assunto que tratasse, e como o canal é nosso, a gente faz o que bem entende no nosso canal, a gente traz aqui a súmula 138 do CARF, um caso real, oriundo, lógico, de um caso real, mas que atravessou a minha turma de julgamento nessa semana, houve discussão acerca dela, eu achei que seria um tema pertinente, bacana para a gente tratar, e eu trago aqui para a gente que é a súmula, deixa eu compartilhar a tela com vocês, como a gente já disse, a súmula 138 do CARF, que fala sobre pagamento antecipado, retenção na fonte e contagem de prazo decadencial, né? É o que ela diz aí. Imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas ao fisco por pessoa jurídica, sujeitos à apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Né? A súmula aqui, desde o final do ano passado, é vinculante à Administração Pública Tributária Federal, ou seja, de entendimento de aplicação obrigatória, inclusive no âmbito da Receita Federal, quer nas fiscalizações, quer no julgamento. É a súmula muito interessante. Eu até confesso que não dominava o teor dela, era ver sobre isso aí, ó, IR fonte pagamento antecipado, aqui tratando sobre o IRPJ. Já digo, já ressalto que existem duas súmulas de conteúdo similar, a 99 e a 123, se não me engano, 124. Uma versa sobre contribuições sociais e a outra sobre imposto de renda da pessoa física. Essa aqui foi feita para uniformizar o entendimento acerca do IRPJ. Né? Que diz aqui, e qual é a questão? Que é mesmo de fundo, é a questão que se coloca a interpretação dos artigos 150, parágrafo 4 e 173 do CTN, aliança um acordo proferido pelo STJ nos autos do RS 973733, decidido sobre o regime dos recursos efetivos de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF, conforme o regimento interno vigente. Então, de qual é a lição que a gente extraiu, né? Em análise dos acordos paradigmas? É que, de acordo com o STJ, você aplica um 73, inciso 1, quando há despeito da previsão legal de pagamento antecipado, o pagamento ainda ocorre e não há declaração prévia do crédito capaz de constituir o crédito tributário. Então, eu li esse aqui, né, da CTF, é capaz de constituir o crédito tributário. Qual é o inverso? O inverso do 173? São as duas condições para aplicação do 150, parágrafo 4, que é outra condição do CTN. É haver o pagamento, a antecipação do tributo ou haver declaração prévia de constituir o crédito tributário. Então, você não pode deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de pagamento ou declaração ou confissão de débito entre parciais para fins de definição do critério para a contagem do prazo decadencial. Se a partir do primeiro dia do exercício seguinte, na forma do artigo 73, ou o final de período de apuração, na forma do artigo 150, parágrafo 4º. Então, se você constatar o pagamento de imposto de renda pela fonte pagadora, o prazo decadencial que contém essa exação se verifica na forma do artigo 150, parágrafo 4º. Eis que não há qualquer distinção feita pelo acordo impeditivo sobre quem é o responsável pelo pagamento para fins de aplicação dessa norma. Então, o que a súmula assume? Que pagamento antecipado ou declaração prévia que constitui o crédito tributário são aptas a atrair a contagem do prazo decadencial por 150, parágrafo 4º do CTN, em favor do contribuinte, né, fazendo com que sejam as preliminares de mérito arguída por ele de decadência, seja feita a contagem por 150, parágrafo 4º. De paradigma que a gente traz aí, é um acordo muito bom aqui, mais um acordo muito bom para a gente estudar, para a gente aprender, da lavra da conselheira Ideli Pereira Bessa, professora de todos nós, conselheiros ou da Receita Federal. Os acordos dela são muito substanciosos, e eu trago aqui o entendimento de Ideli para esse assunto aqui. Que Ideli percebe que há necessidade de conduta a ser homologada. Então, o fato de o tributo, ao tão só fato de o tributo já estar sem lançamento por homologação, não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude e simulação,
tomasse o encerramento do período de apuração como o termo inicial da contagem de prazo decadencial. Então, o EDELI diz que é uma conduta a ser homologada, que além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito, aí a EDELI estende, né, esse entendimento. Então, além de haver o pagamento antecipado, que seria pela fonte pagadora, e da declaração prévia do débito pelo contribuinte, constituindo o crédito tributário, sujeito a sua homologação em 5 anos contado ao ocorrido do fato gerador, aqui homologando a conduta do contribuinte, né? Inclusive a declaração do contribuinte na finada de IPJ, de RPJ, CCL a pagar, ou de saldo negativo formado por extensões na fonte, se a autoridade fiscal não faz qualquer ressalva aos valores assim informados pelo sujeito passivo. Lembrando que a DIPJ foi substituída ali em 2004, 2005, ela foi substituída pela ECF. Então, o EDELI diz que, além de haver o pagamento antecipado pela fonte pagadora ou constituição do crédito tributário pelo contribuinte, na forma de DCTF ou sucedâneo, que venha a substituir a CTF, tem que ter essa conduta, valendo inclusive só a declaração do contribuinte apurando esse saldo negativo ou tributo a pagar. E ela fundamenta o seu entendimento aí, ó. Relevante notar, porém, que no caso apreciado pelo STJ, a discussão central prendia esse argumento da recorrente, que é o INSS, daquela consideração antiga, lá do artigo 45 da Lei 8212, de que o prazo para a constituição do crédito tributário seria de 10 anos, contando 5 anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no 150, parágrafo 4º. Isso aí a gente já sabe, já tem súmula vinculante do STF, atestando que a contagem é de 5 anos, que o prazo decadencial é de 5 anos, não 10. Então, por essa razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, parágrafo 4º e 173. Lógico, o acordo do repetitivo do STJ dizia qual seria o termo a qual o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Você não pode aplicar os dois por suposto. Então, o que ele ressalva aqui é que, em consequência, não há naquele julgado maior aprofundamento acerca do que seria o objeto de homologação tácita na forma do artigo 150, permitindo isso aqui a livre convicção acerca da sua definição, e é nisso que ela entende que, inclusive, a DPJ ou ECF, que é a forma de se apurar o imposto de renda, e a CSL, hoje em dia, então, vale, inclusive, essas formas de você apurar o seu tributo. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês já viram já que a cachorrada ficou animada com esse nosso programa de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o entendimento. Uma súmula muito interessante. Trouxe aí julgados bem substanciosos para o nosso estudo. É isso. Como sempre, esse foi mais um vídeo de súmula nosso. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que possa ter interesse. E é isso. Até o nosso próximo vídeo.